A semana já começou um pouco mais pessimista, com os mercados estadunidenses caindo diante de aversão ao risco e perspectiva de divulgação do calendário econômico desta semana. Os economistas, por enquanto, mesmo com as últimas medidas tarifárias adotadas por Trump e os últimos relatórios de inflação, ainda não acham que vai acontecer uma recessão no país. O Bill Adams, economista-chefe da Comerica Bank, impulsionados por tarifas e ameaças tarifárias, os preços ao produtor provavelmente subiram mais rápido do que os preços ao consumidor, pelo segundo mês consecutivo, mantendo o PPI anual elevado. Até agora, os índices dos Estados Unidos chegam a cair até 3,4% no caso da Nasdaq, enquanto que Ibovespa à vista e futuro estão aqui um pouco diferente. Deu até uma reagida agora, meus amigos. Deu até mudou, ó. Alguns minutos atrás estava lá na região dos 123.400, agora já está nos 124.500, subida aí de 1.000 pontos nesse início de tarde. Queda agora está em 0,4%. Deixa eu ver aqui se mostra, se ele consegue pegar o do final do pregão anterior para cá. Mostra, índice Ibovespa chegou a cair aqui aproximadamente 1,5%. Parecia que ia acentuar essa queda, mas acabou segurando, meus amigos. Agora já está em 0,4%. Índice futuro também vai mostrar essa recuperação, voltando aqui à região da média 200, aparentemente querendo renovar a máxima do dia. Por enquanto, 0,6% de queda. E por falar em queda, o mercado hoje está em queda. Mas as ações das Casas Bahia não estão nem aí para queda não, meus amigos. Por enquanto, o papel está subindo mais de 20%. Bahia 3, primeira colocação dentre as ações que eu acompanho. Trade 3 com a medalha de prata e Gafisa com a medalha de bronze. Quando vamos ver o gráfico de Bahia 3, ela está em uma boa subida pelo terceiro pregão consecutivo. E hoje já passou em poucas horas de negociação, 2 horas de negociação, em 3 vezes o seu volume médio negociado. E o volume nos últimos dias está crescente e esse tende a ser o dia com maior movimentação do papel. Ele saiu ali de 2,60 e hoje já bateu em 4,59, o que dá uma alta aproximada de 75%. Veio rompendo região de topo anterior hoje, ou seja, rompeu uma região de resistência e pipocou. Próxima região de resistência após essa zona aqui que rompeu na faixa dos R$ 4, a mais forte vai estar aqui, ó, 7,40, 7,50. E tem uma intermediária aqui na região dos 6, que é justamente onde está a média de 200 do gráfico diário. Média de 200 com um preço abaixo é uma região de resistência muito importante. Em relação às Casas Bahia, o que nós temos de atualização da empresa? Até agora, nada. A companhia não divulgou nada nos seus canais de comunicação oficial. Mas daqui a 2 dias teremos a divulgação do resultado. Resta saber se o mercado está botando o papel para cima, para no momento de sair o resultado botar para baixo, ou seja, já está havendo uma precificação do resultado, já estão montando posição, porque no caso, se você for verificar, a tendência do papel é uma tendência de baixa. Então, quando você tem uma tendência de baixa em um papel, o que acontece? Você ganha com a queda, certo? Os grandes ganham com a queda. São eles que impulsionam. O papel estava caindo praticamente reto ali de setembro de 2023 até janeiro de 2025. Caiu da região dos 7,50 e veio bater aqui na faixa dos 2,60. Ao longo de 2025, bateu na região dos 4, voltou lá, parecia que ia renovar novamente o fundo e entrou força compradora, como nós vimos nos últimos 5 anos. 5 anos não, 3 períodos. E se você for pegar nos últimos anos, aí sim, você pega os últimos 5 anos, o papel despencou, inclusive com grupamento. Por isso que você vê hoje uma ação valendo mais de R$ 500, é porque tem um grupamento aqui no meio do caminho. E quando o papel está caindo, o que os vendedores fazem? Em momentos específicos, esse momento de divulgação de resultado é um deles,
eles fecham suas posições. Então eles acabam criando uma pressão vendedora durante um determinado momento e depois ele retoma a sua posição vendedora original. Porque lembre-se, se você está comprado no papel, para você fechar a posição você tem que vender. Se você está vendido, para você fechar sua posição vendida, você tem que comprar. Isso muitas vezes gera essa reação compradora e vice-versa. Muitas vezes o papel cai muito forte porque os compradores eles estão apenas vendendo para depois recomprar de novo. Aqui na Casas Bahia, por enquanto, o caminho mais provável é justamente os vendedores tentando remontar posições mais acima. E nessa semana o varejo está em destaque, não apenas o varejo, outras empresas também, mas Casas Bahia e Magazine Luiza são elas. Magazine Luiza, na opinião da XP, deve continuar com sua receita líquida pressionada, com melhora nas suas margens EBITDA, já que a companhia, com o cenário de juros altos, está passando por um momento um pouco desafiador. Eles acreditam que a empresa deve ser lucrativa. Mais de 100 milhões de reais de lucro, como resultado também da ajuda da Luizacred. No caso das Casas Bahia, teríamos números mistos. Mercadorias próprias continuam pressionando pela melhora do resultado da portfólio, do rearranjo de portfólio da empresa, embora o crescimento do marketplace acelere em relação ao terceiro trimestre e a lucratividade do segmento vai dar uma melhorada. É previsto que a empresa dê um prejuízo de 300 milhões de reais, já que ela tende a ter um gasto maior de despesas financeiras, ou seja, um gasto maior com juros. No último resultado, até o último resultado, a companhia tinha reportado uma receita líquida 3% menor em relação ao mesmo período do ano anterior. E em relação ao ano de 2024, estava assim, altos e baixos, também não estava muito alto não. Só que no quarto trimestre de 2023, a receita da companhia foi melhor, foi próximo dos 7 bilhões e 400 milhões de reais. Então passou aí 1 bilhão, muito provavelmente influenciado pela Black Friday, e em relação aos outros trimestres. Então vamos ver se esse quarto trimestre vem forte, vem aí com ajuda. E a Casas Bahia é aquele caso de empresa que está passando por um processo de reestruturação, tem quase 4 bilhões de prejuízos acumulados. Se esse resultado realmente se confirmar, prejuízo no ano de 2024 vai passar dos 4 bilhões. Então é aquela ação para você ter um certo cuidado. Hoje tivemos atualização do Boletim Focus, agora o mercado espera uma inflação maior do que esperava na semana passada, 5,68%, taxa de juros ainda esperada em 15% nesse ano, 12,5% no ano que vem e 10,5% em 2027. Em relação à rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto, hoje melhor rentabilidade do Tesouro Pré-fixado é o de 2035 com uma taxa de 14,62%. Tesouro Selic vai estar pagando aqui próximo da Selic atual. E o IPCA, a melhor rentabilidade do dia é IPCA+, com juros semestrais 2035. Mas eu prefiro os que não têm juros trimestrais, certo? Então desses, o mais em conta é o 2029. Você garante aqui, se segurar até 15 de maio de 2029, uma rentabilidade daquele IPCA que nós vimos projetado ao longo do período, mais 7,61% de rentabilidade real. Tesouro Renda Mais, se você segurar até o período final, vamos ver aqui qual o melhor. O melhor tá IPCA 2030, 7,48%, IPCA mais 7,48%, Tesouro IPCA Educa Mais vai ser 7,5, 7,7. 2026 7,7, IPCA, né, mais 7,7. E os mais longos estão bons também, meus amigos. 2045 pagando IPCA mais 2,4. Na parte de rentabilidade nos últimos capítulos,
temos aqui títulos com a rentabilidade bem interessante para aqui. Tesouro IPCA em apenas um mês. Com juros semestrais 2030, 1,16%. Tesouro pré-fixado, pagando 1,18%. Pré-fixado 29, 1,33%. 28, 1,66%. Não é rentabilidade nada mal. IPCA mais 2050, 2,81%. E aqui, ó, rentabilidade mensal. Aqui, claro que é o valor a mercado. Então, a pessoa comprou, passou aí os últimos tempos, os últimos 30 dias, ela teve essa rentabilidade no Tesouro Renda Aposentadoria Extra 2065, deu 5%. Acho que foi a maior rentabilidade aqui do período. É isso mesmo, 5% em apenas um mês. Apenas os últimos 30 dias. E nos últimos 12 meses, deixa eu ver aqui o melhor título para vocês. Já que a renda fixa ela tá em alta, né? Últimos 12 meses, deixa eu ver. Lembrando que isso aqui é preço a mercado. Últimos 12 meses, a grande maioria tá negativa. Últimos 12 meses. Ó, Tesouro Selic 2029, 11,46% de rentabilidade. Tesouro Selic, são os que estão com rentabilidade melhor, 11%. Então aqui ainda fica um pouco abaixo de 1% ao mês. Lembrando que aqui são rentabilidades do mercado. Eles têm pequenas oscilações. Em relação ao preço, vamos ver se no próximos dias faz algo mais ou menos assim, já que já estão esticada, né? Que é conhecido como pullback. É um pullback, é o recuo. Voltar para essa zona que foi rompida, aqui nessa zona de topo, zona dos 3,50, aliás, dos R$4, né? 3,80, para deixar algo mais ou menos assim, ó. Rompe com força, volta, depois volta a subir novamente, beleza? Aguardar aí cenas dos próximos capítulos.